Deus que você está dedicando a sua vida para buscar a Deus. Aleluia. Se esforçou para estar aqui no culto. Eu sei que há muitos irmãos e irmãs que tiveram um dia corrido hoje. Talvez alguns estão cansados, vieram direto do serviço. Talvez não comeram nada, nem pararam para descansar, tomar um banho, enfim, mas dedicaram os minutos para vir na casa de Deus. E essa noite, tenha certeza, o teu esforço não é em vão. Amém? Todo o teu esforço tem uma recompensa, porque você está dedicando a Deus essas horas, esses instantes. E tenha certeza que Deus vai te abençoar. Capítulo 6 do Evangelho de João, nós vamos ler a palavra do Senhor. O livro de João, no capítulo 6, ele é um capítulo muito grande. Então, nós vamos ler apenas um trecho de um versículo. Quando um pregador disser, vamos ler a parte A, a parte B, a parte A quer dizer a primeira parte do versículo, a parte B, a segunda parte do versículo. Então nós vamos ler a parte A, que é a primeira parte do versículo 70, do Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 70, a primeira parte, diz assim: respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Eu vou ler a terceira vez, e você repete em nome do Senhor Jesus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12. Diga assim: Jesus também me escolheu. Amém? Dê a Ele uma salva de palmas esta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Grande seja o Senhor para sempre. Amém? Não vos escolhi a vós os 12. Jesus aqui no livro de João, no capítulo de número 6, Ele está respondendo. Ele está aqui dizendo que Ele havia escolhido os discípulos. Se você ler a continuação do versículo, você vai ver a continuação, que é a parte B do versículo agora, que diz: e um de vós é um diabo. E dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar, sendo um dos 12. O que Jesus quis dizer quando se referiu a Judas? Que ele era um traidor. Jesus também havia escolhido ele, mas ele não honrou o compromisso com Deus. Jesus, ele chama todos, mas nem todos honram o compromisso com ele. A palavra do Senhor, ela vai dizer, que nós vamos ler essa noite alguns textos da Bíblia Sagrada, para trazer mais luz, mais entendimento à pregação do Evangelho. Vamos começar primeiro por Mateus capítulo 22, se você tem a sua Bíblia. Vamos ler alguns textos. Mateus capítulo de número 22. A mensagem essa noite é tipo um estudo, amém? É uma coisa bem lida, bem meditada. Mateus capítulo 22. Não vos escolhi a vós os 12? Capítulo 22 do livro de Mateus. O versículo é o 14, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Para nós entendermos essa história completamente, vamos ler a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 22, versículo de número 1. Então Jesus respondeu e tornou-lhes a falar em parábolas, dizendo: o reino de Deus é semelhante ao certo homem que celebrou as bodas de seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. As bodas era o quê? Uma festa de casamento, né? Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos seus servos, o ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse os servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos.
E depois das saídas dos caminhos, e convidai para bodas a todos quanto encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram a todos quantos encontraram. Ajuntaram a todos quantos o encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E ele disse: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse-lhe então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai a trevas exteriores, porque ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Quando a gente lê o versículo 14, se nós não lemos a Bíblia com sabedoria, que a Bíblia é um livro para ser lido com sabedoria, não apenas ao pé da letra, parece que está dizendo que Deus escolhe apenas algumas pessoas, que Deus chama apenas algumas pessoas. Mas não, o versículo diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A resposta do versículo 14 de Mateus capítulo 22 está exatamente no versículo 10, quando diz: e os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram a todos quantos o encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Ou seja, o dono desta festa, o rei desta festa, o senhor desta festa, ele deu ordem que todos viessem participar daquela festa, tanto pessoas boas como pessoas más. E quando ele chegou naquela festa, ele viu que havia uma pessoa que estava lá, que era chamada, que era convidada, mas não estava preparada para estar ali, não havia se preparado para aquela festa, não havia se preparado para aquele momento. Qual é o momento que nós temos que estar preparados, irmãos? Qual é a hora que nós devemos estar preparados? A hora que Deus vai nos chamar. Um dia Deus vai chamar todos que estão aqui. Deus vai convocar a cada um que está aqui. Deus vai chamar, nós esperamos isso, no dia em que Ele voltar, no dia do arrebatamento da igreja. Que Ele vai chamar todo o povo de Deus, vai chamar toda a igreja, vai chamar todos os seus escolhidos. Mas se isso demorar para acontecer, e se o arrebatamento demorar para acontecer, como é que cada um vai ser chamado? Na hora da sua morte, na hora em que vier a falecer, porque disso nenhum de nós escapará. Se Jesus voltar daqui a um dia, daqui a um mês, daqui a um ano, todos nós ainda estaremos vivos. Mas e se Ele voltar daqui a 5.000 anos, por exemplo? Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Se Ele voltar daqui a 1.000 anos, se Ele voltar no próximo século, nenhum de nós vai estar mais aqui. Então, ou nós vamos para Jesus, nós vamos no arrebatamento em vida, se Ele vier logo, ou nós nos encontraremos com Ele após a morte. Irmãos, existe tempo da pessoa se preparar. Existe tempo para a pessoa estar preparada para tudo. A pessoa se prepara para estudar. A pessoa se prepara quando vai fazer uma faculdade. A pessoa se prepara quando ela está trabalhando para poder ser um bom funcionário, uma boa funcionária. A pessoa se prepara, se a pessoa está estudando na faculdade, por exemplo, quando vai fazer as provas para passar nas matérias. A pessoa se prepara quando vai casar, a pessoa se prepara quando namora, a pessoa se prepara para tantas coisas, mas nem todo mundo se prepara para buscar a Deus, nem todo mundo interessa buscar a Deus. Por exemplo, na segunda-feira, nós estivemos aqui no estudo bíblico, naquele estudo abençoado, onde nós falamos sobre os embaixadores do reino dos céus, que é a igreja do Senhor, e quando eu saí daqui, eu evangelizei uma pessoa. Eu falei de Jesus para uma pessoa no final do culto. E eu convidei essa pessoa para vir na igreja hoje. Eu chamei essa pessoa para vir no culto de hoje. Não é porque eu ia pregar. Não é por isso não. É porque era o próximo culto. Se era segunda-feira, depois da segunda-feira, nesta igreja, cada igreja tem seu horário de culto. Mas nessa igreja, depois da segunda, qual é o próximo dia que nós estamos reunidos? Na quarta. E se eu tivesse encontrado essa pessoa hoje na quarta, eu ia convidar para a sexta. Se eu encontrasse essa pessoa no sábado, eu ia convidar para o domingo. Ou seja, eu ia convidar para o próximo momento daquela pessoa ter uma oportunidade para ouvir a palavra de Deus. Não é porque eu estaria aqui, é porque aquela pessoa ia ter a oportunidade de ouvir a palavra e
quem sabe receber Jesus como Salvador, e quem sabe até seria a última oportunidade daquela pessoa. Já imaginou se hoje fosse a última oportunidade de muitos que estão ouvindo a mensagem do Evangelho, de se decidir: eu vou seguir a Jesus ou eu não vou seguir a Cristo? Eu vou andar nos caminhos do Senhor ou eu não vou andar nos caminhos do Senhor? Feliz é a pessoa que sabe que o momento de buscar a Deus é o momento exato, é o momento mais propício, que é o chamado hoje. Não é o amanhã, não é o mês que vem, não é o ano que vem, é o hoje, porque o amanhã não existe, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Este homem aqui da festa, ele chamou a todos os convidados, mas havia um que não havia se preparado, havia um que não estava preparado para buscar, para estar naquela festa. Irmãos, como é que nós nos preparamos para buscar a Deus? Abrindo o coração, tendo fé, orando, buscando, insistindo, perseverando na nossa fé com o Senhor. Jesus, ele nos chamou, Jesus, ele deu o melhor dele para nós, mas nós também temos que dar o nosso melhor para ele. Eu não sei se essa pessoa que eu evangelizei e convidei para vir para o culto hoje, eu não sei o que essa pessoa está fazendo agora, mas a minha parte eu fiz. É aquela pessoa em Deus. Sempre quando você puder, evangelize alguém, fala de Jesus para alguém. Nós não sabemos o dia de amanhã, mas a Bíblia está dizendo que este homem aqui no versículo 13, que ele não se preocupou em se dedicar naquela festa, diz a Bíblia que ele perdeu a salvação. O texto diz: e disse-lhe então, versículo 13 de Mateus 22, o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai nas trevas exteriores, porque ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando é que há pranto e ranger de dentes? Quando a pessoa vai para o inferno. O inferno é uma realidade. A gente fala muito do céu, a gente fala da salvação, a gente fala da vida eterna, mas tem que falar das outras realidades que existem. O inferno é uma realidade. Olha só o que a Bíblia diz no livro de Salmo, no capítulo de número 9. Já leio isso aqui na igreja, já li muitas vezes, e vou ler 200.000 vezes se for preciso. Salmo capítulo de número 9, e o versículo de número 17. Em algumas traduções esse texto não está muito bem explicado, mas na tradução que eu estou usando, ela está bem explicada, e eu tenho certeza que na tradução da maioria dos irmãos também está. Salmo capítulo 9, versículo 17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Todas as pessoas que não querem um compromisso com Deus, um compromisso com a palavra, um compromisso com o Evangelho, infelizmente perderão a salvação. Não sou eu que estou falando. Eu não vim essa noite para acusar ninguém, para condenar ninguém, para julgar ninguém, para dizer quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Não estou falando nada disso. Eu estou apenas lendo a palavra. E a Bíblia diz que as pessoas que não querem se dedicar, que não querem se preocupar em ter um relacionamento com Deus, o texto diz, e os ímpios serão lançados no inferno. Os ímpios, aqui eu já li várias vezes, Malaquias 3,18. Existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve. Quem não serve a Deus, a Bíblia é chamado de ímpio. Mas vamos voltar aqui ao texto de Mateus, quando ele está falando isso. O texto de Mateus, lá no capítulo 22, que nós lemos agora há pouco, ele está dizendo que no versículo 10: e os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram a todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Tanto maus como bons. Jesus chama pessoas boas, Jesus chama pessoas más. É a Bíblia e o próprio Jesus que falou assim: eu não vim chamar as pessoas sãs. Um médico, quando vai cuidar de alguém, ele não cuida de uma pessoa boa, ele cuida dos maus, ele cuida dos doentes. Já viu algum médico atender uma pessoa que não está doente? Quando a pessoa vai para o posto, é que a pessoa está doente. Quando a pessoa vai para o hospital, é que ela não está bem. O hospital é para que o doente entre e saia o quê? Curado, sem dor, sem sofrimento, sem nada. A igreja é para que a pessoa, entenda a minha expressão, entre aqui dentro com a vida toda arrebentada, com a vida cheia de problemas, com a vida cheia de lutas, e você vem, coloca na mão de Deus os seus problemas, você busca Deus, busca
busca força no Espírito Santo, e a força de Deus, a força do Espírito Santo, a força da presença de Deus, tira da sua vida esses problemas, e você sai daqui o quê? Aliviado, leve. Aleluia! Quando a gente busca Deus, Ele nos torna leve. A Bíblia, aí nós estamos em Mateus, ouça o que a Bíblia diz no livro de Mateus mesmo, no capítulo 11 e no versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviareis. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe o que ele está dizendo? Você não vem não que você é isso, você não vem não que você é aquilo, não. Ele está dizendo a todos: venham todos. Eu estou chamando todos. Eu quero salvar todos. Eu quero curar todos. Eu não falo apenas de cura de doença. É claro que Ele cura a doença. Ele quer curar a depressão. Ele quer curar a síndrome do pânico. Ele quer curar a tristeza. Ele quer tirar esse desejo mal do seu coração, da sua mente. Ele quer mudar a sua vida. Jesus é tudo. Ele é Rei. Ele é Senhor. Ele é soberano. Ele está chamando: venham todos que estão cansados e oprimidos. Você está cansado de viver sofrendo, está cansado das lutas, está cansado da dificuldade. Venha para Jesus, venha para o Senhor, e eu vos aliviarei. Aleluia! É o final do versículo 28. Venha para Jesus, Ele vai te dar o descanso que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja o que a Bíblia ela vai dizer no livro de Atos, capítulo de número 2. Você está em Mateus? Vá até um pouquinho à frente mais. Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Depois nós vamos ficar só nos evangelhos. Atos, no capítulo 2, e o versículo é o 39. Atos, capítulo 2, versículo de número 39, que também é uma explicação do Mateus 22,14, que muitos são chamados de corpos escolhidos. Atos 2,39, porque a promessa nos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar, e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. A Bíblia está dizendo que Ele chama a todos. Deus está convocando todos. Ele está chamando a todas as pessoas. Não duvide. Essa noite você veio para a igreja porque você quis. A vontade foi sua. A decisão foi sua. Mas a obra da transformação não virá de mim, não virá do pastor, não virá dos obreiros, ela virá de Deus. A tua decisão foi vir na casa dele por opção própria. E você que veio buscar a Deus, Deus está aqui para te abençoar. Porque você veio para buscar o Senhor. Deus chamou você para você ser abençoado, para você ser abençoada. E de fato, no nome de Jesus, Ele está abençoando a sua vida em alguma área, para a glória do nome dEle. Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a promessa nos diz a respeito a vós, a vossos filhos, e a todos quantos estão longe, e a quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Agora veja o que a palavra do Senhor vai dizer no livro de Lucas, no capítulo de número 6. Volte ao Evangelho. Agora Lucas, capítulo de número 6. Vamos ficar um pouquinho aqui nos Evangelhos. Lucas, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. A convocação dos 12 apóstolos, ou discípulos. Discípulos e apóstolos é a mesma coisa. Discípulos, apóstolos, escolhidos, servos. O título não importa. O que importa é Jesus chamado. Glória a Deus. Lucas 6, 13. Vamos ler a partir do 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Jesus passou uma noite se consagrando, orando e buscando a Deus.
Jesus é o próprio Deus, mas aqui ele estava como homem. E como homem, ele orou ao Pai, ele buscou a Deus. Versículo 13. E quando já era dia, ele orou da noite até o amanhecer, passou a noite de oração. E quando já era dia, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, o qual também chamou a Pedro, a André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. De novo, aqui o texto fala que Jesus chamou a Judas. Observe bem que Jesus chama até quem não tem valor nenhum, porque o valor que Judas não tinha, foi ele mesmo que causou essa perca de valorização. Deus não é culpado dos nossos fracassos, Deus não é culpado das coisas que nós não realizamos. E você peca quando você falha em alguma coisa, quando você não conquista alguma coisa, e você diz assim: Deus, será que o Senhor não está vendo? Eu sirvo há tanto tempo na igreja, eu estou tanto tempo buscando na igreja, e parece que Deus não está me vendo, irmãos. Deus está no controle de todas as coisas. Nenhum milésimo de segundo Deus perdeu o controle do mundo, Ele está no controle de tudo. É o ser humano que toma as decisões erradas. Irmãos, quando Jesus foi preso, a Bíblia fala que foi Judas que entregou Jesus para ser preso. Mas quem disse para você que Judas foi o único que traiu Jesus? Ele tinha 12 apóstolos. E sabe quantos traíram Jesus? Os 12. Não, foi só Judas, não, foi os 12. Por quê? Porque quando Jesus foi preso, todo mundo deu no pé, foi embora, abandonou, deixou Jesus ali sozinho. Era para ter sido preso Jesus e os apóstolos, mas os apóstolos foram embora. Pedro foi o mesmo que negou Jesus 3 vezes. E você conhece a história da Bíblia? Que fala que ele negou uma vez, negou 2, e no terceiro o galo cantou. E Jesus falou: Pedro, você disse que me ama, mas eu vou te dizer uma coisa, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Não, Senhor, jamais eu vou te negar, jamais eu vou me afastar da igreja, trazendo para os dias de hoje, né? Jamais eu vou te decepcionar, Deus, jamais eu vou pisar na bola com o Senhor. Quantas vezes nós já fizemos essa oração falha, né? Deus, eu prometo que nunca mais vou errar, principalmente quando é entrada de ano, né? Quando é virada de ano, quando é aqueles cultos da virada, que a pessoa faz aquelas promessas: olha, Deus, eu prometo que no ano que vem eu vou fazer isso, eu prometo que no ano que vem eu vou ser assim. E quando chega já no primeiro dia, no dia 1 de janeiro, após a virada da meia-noite, já errou de novo. Quer dizer, a gente promete, fala que não vai errar, e a gente erra. Por quê? Porque a gente é suscetível a erros. Nós erramos sempre. Pedro, ele errou. Então os 12 traíram. Mas vamos falar só de Pedro e vamos falar só de Judas. Judas e o apóstolo Pedro. A diferença é que Pedro negou uma, Pedro negou 2, Pedro negou 3 vezes Jesus, mas diz a Bíblia que ele se arrependeu, ele chorou, ele se arrependeu de ter falhado com o Senhor. E passou mais um pouquinho de tempo, esse homem que havia se arrependido, Deus continuou usando a ele. Nós vemos no capítulo 2 de Atos. Leia depois na sua casa o capítulo 2 inteiro de Atos. Você verá que foi este mesmo homem chamado Pedro, que em uma pregação só, ele ganhou 3.000 pessoas para Jesus com uma pregação só. É este mesmo homem que a Bíblia fala que quando ele andava, a sombra que ele fazia, o reflexo da sombra dele curava. É este mesmo homem que Jesus usou ele várias vezes no Novo Testamento, a tal ponto que ele escreveu 2 livros da Bíblia muito abençoados, 1 Pedro e 2 Pedro. Ou seja, foi um homem que errou, foi um homem que falhou, foi um homem que pisou na bola, mas se arrependeu e deu a volta por cima. Na vida nós podemos errar, na vida nós erramos, nós falhamos, nós cometemos erros. Mas sabe qual é a maior virtude que nós podemos ter diante do Senhor? É que se a gente errar, a gente tem que se arrepender dos nossos erros e falar: Deus, me ajuda a não falhar de novo. O apóstolo Pedro se arrependeu e agora ele se tornou um dos homens mais usados
usados pelo Senhor no Novo Testamento. E Judas é o oposto disso. Judas, ele errou também, ele traiu também, ele pisou na bola também, mas Judas não se arrependeu dos seus pecados. Ele quis vender Jesus, como se fizesse uma venda pelo Facebook, como se vendesse uma venda pelo LX, pelo Mercado Livre. Quando você coloca um anúncio lá para vender na internet, sabe? Quando você pega uma coisa e coloca para anunciar, para vender. Judas, ele é como se tivesse anunciado Jesus à venda na internet. Ele queria só saber de dinheiro, ele queria saber de riqueza, queria saber do ouro. Ele esqueceu a fé, ele esqueceu Jesus, ele esqueceu os ensinamentos, não estava nem aí para nada não. Ele queria apenas o poder. Trocou Jesus pelo poder e não se arrependeu. A diferença de Pedro. Pedro se arrependeu, Pedro com seu coração abriu para o Senhor e Pedro foi usado por Deus. Judas não. Judas encheu o seu coração de remorso. Remorso é aquele sentimento de culpa, que você não libera perdão, você não consegue se perdoar, você não consegue abrir o coração para nada, seu coração se fecha para sempre, e nada convence a pessoa de que ela está errada. A pessoa que tem remorso, nada consegue convencer que a pessoa está errada. Judas não foi convencido que ele estava errado. E o que aconteceu? Diz a Bíblia que ele vai e... Você conhece o texto da palavra. Ele não conseguiu abrir o coração para Deus. Irmãos, eu estou lutando essa noite na minha pregação aqui. É para que você entenda. Deus chamou você. Ele sabe que você é falho, Ele sabe que você é pecador, Ele sabe que eu e você erramos, Ele sabe que eu e você falhamos, mas o que Ele quer de nós? Que mesmo falhe pecadores, a gente nunca desista de buscar o Senhor, a gente nunca abandone o caminho do Senhor, a gente nunca desista de buscar a Deus. A palavra do Senhor vai dizer no livro de João, nós estamos em Lucas, abra um pouquinho mais à frente, capítulo de número 15. João, estou falando essa noite dos escolhidos do Senhor, capítulo 15 de João. Depois eu vou ler um outro versículo em Isaías. Se alguém tiver a tradução da Bíblia, que eu acho que quase todo mundo tem, é que o pastor tem a mesma Bíblia que a minha, né? Eu não sei se a Bíblia está acontecendo assim. Se alguém tiver a Bíblia na tradução Almeida, revista e corrigida, eu queria que procurasse para mim Isaías, capítulo 53, versículo 12. Para ler para mim, mas só se for a tradução Almeida, revista corrigida, porque se for outra tradução não vai dar certo não, mas só para eu ler um versículo, Isaías capítulo 53, versículo 12, mas depois, não é agora não. Primeiro vamos ler o livro de João, capítulo 15, versículo 15, João 15, diz assim a Bíblia: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque de tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Aleluia. Jesus nos chamou, Jesus nos escolheu, Ele escolheu todos que estão aqui essa noite, para que você possa orar esta noite, e Ele ouça a sua oração, para que você possa pedir esta noite uma bênção, e Ele possa entregar a tua vitória. Se não for hoje, será no próximo culto. Eu não sei quando, o tempo pertence a Deus, mas a palavra diz: você é um amigo de Deus, é uma amiga do Senhor, que você tem intimidade com Ele para orar, para buscar a face dEle, e Ele te dá a vitória que você precisa e necessita. Em meu nome pedireis, e Ele vos conceda. Agora vamos voltar no tempo. Eu falei do Isaías, capítulo 53. Deixa eu só conferir aqui se é o versículo de número 12. O Isaías, capítulo de número 53, vai falar do Jesus crucificado, do Senhor Jesus que estava ali na cruz, sofrendo pelos meus e os seus pecados. Isso é o 12. Se alguém achou, leia para mim por favor, na versão Almeida, revista corrigida, Isaías capítulo 53 e versículo de número 12, na versão Almeida, revista corrigida. Se alguém achou, leia para mim por favor, Isaías capítulo 53, versículo 12. Por isso, eu lhe darei mundos com
repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Glória a Deus. Pelos transgressores intercedeu. Tem até a tradução que diz que intercede. A Bíblia está dizendo que Jesus, lá na cruz, ele intercedeu por cada um de nós. Há 2000 anos atrás, ele estava lá sofrendo pelos meus e pelos seus pecados, e 2000 anos e tanto antes de nós nascermos, ele já saberia de nós, já nos conheceria, porque Jesus conhece o futuro. E a Bíblia está dizendo que pelos transgressores intercedeu. Não foi só por quem estava lá, não. Ele ia olhar para hoje, para esse ano, para esse dia, e Ele sabe que você é falho, Ele sabe que você é pecador, e Ele sabe que você é um abençoado, uma abençoada. Porque mesmo falho e pecador, mesmo cheio de erros, estamos buscando o Senhor. Nós não olhamos para trás, nós não desanimamos da nossa fé, mas estamos buscando hoje, e estaremos buscando ao Senhor sempre. O texto fala, levou os pecados de muitos e intercedeu pelos transgressores, ou seja, Ele pediu a Deus por nós, Ele orou por nós. A oração que Ele fez lá no livro de João, no qual Ele estava intercedendo pelos seus discípulos, Ele também orou por nós. Ele lembrou de cada um que está aqui essa noite. Ele lembrou de cada um de nós que servimos a Ele. Ele se lembra de cada um de nós. Então o que Ele quer de nós? A nossa fé, o nosso esforço, a nossa dedicação, para nós caminharmos ao término, não é terminando, para nós caminharmos ao término. Hebreus capítulo 10. Achou que eu ia falar a frase mentirosa? Não. A frase que ninguém cumpre. Já estou caminhando, vou ser breve. E ninguém é breve. Quando alguém fala, eu vou ser breve, ninguém é breve. Todo mundo era. Eu vou ser breve essa noite. Ninguém cumpre isso. Então eu nem falo isso logo. Hebreus capítulo 10. A Bíblia diz, no versículo de número 36. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. O que o texto de Hebreus 10, 36 está dizendo? Você vai até Deus, você faz a sua parte com Deus, você persevera no nome do Senhor, você busca no nome do Senhor, você vai na igreja, você vai nos cultos, e Deus faz a parte dele. Nós fazemos a nossa parte para o Senhor, e Deus faz a parte dele por cada um de nós. Eu vou ler de novo, Hebreus 10, 36. Porque necessidade de paciência. Paciência é ficar parado, é ser paciente. Não, paciente se você quiser. Se você tiver com uma caneta e quiser escrever em cima da palavra paciência, pode escrever perseverança. Porque paciência aqui no sentido bíblico é perseverar, é buscar mais. Porque necessidade de paciência, ou seja, perseverança, buscar ir na igreja, nos cultos, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, você faz a vontade do Senhor, quando você faz a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Por que aquele homem naquela festa onde nós lemos, lá no Mateus, no capítulo 22, ele perdeu até a salvação? Porque ele não buscou a Deus como deveria buscar. Ele estava na igreja, ele podia até ir nos cultos, mas o coração dele estava lá fora. Ele não queria se converter, ele não queria ter um compromisso com Deus, ele não queria ter um compromisso com a palavra de Deus. Ninguém aqui está exigindo religião de você, religiosidade em você em nada. Ninguém está cobrando doutrinas, usos e costumes de roupa, nada disso é besteira. O que nós estamos apenas exigindo de você é o seguinte: viva a palavra, ame a palavra, pratique a palavra de Deus, pratique as boas obras, venha para a igreja, se esforce na sua fé. Porque quando você faz a sua parte, o Senhor faz a parte dele. Necessidade de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37.
Porque ainda um pouquinho de tempo, em algumas traduções, pouquinho, mas eu prefiro pouquinho. Porque depois ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. Versículo 38 do capítulo 10. O justo viverá pela fé. Mas o versículo tem a parte B, que eu falei no início da pregação. Qual que é a parte B? Se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Aquele homem do texto de Mateus 22, Deus não tinha prazer nele, porque ele não queria compromisso com o Senhor, não queria compromisso com a palavra. Eu volto a repetir, o seu compromisso não é com o pastor, não é com uma denominação, o teu compromisso é com Deus, o teu compromisso é com a palavra, é com o Evangelho. É claro que quando eu falo de pastor e denominação, é necessário você estar com um pastor, com uma denominação, é claro que é. Eu não sou um desigrejado para falar, você é igreja, não precisa buscar Deus porque você é igreja. Não, eu sou contra isso. A visão bíblica é, você é a igreja tem que congregar na igreja. A igreja tem que servir na igreja. A igreja tem que aprender na igreja. A igreja, eu e você, corpo, ser humano, tem que congregar na igreja, templo, 4 paredes. Por quê? Porque a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas aqui já fala da igreja física. Já fala da igreja no sentido congregacional. Por que fala isso? Porque é só você ler o final dos evangelhos. Veja só, a Bíblia vai dizer no final do livro de Lucas, no capítulo 24, se eu não me engano, e depois em Atos, Lucas capítulo 24, se você quiser apenas ouça, Lucas capítulo 24, versículo 53, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus, amém. Quem? Os apóstolos, quem? Os discípulos, aqueles 12 que Jesus havia chamado, estavam no templo. Eles eram a igreja? Sim, eles eram a igreja, mas a igreja tinha que congregar na igreja. O texto fala, versículo 53 de Lucas capítulo 24, estavam sempre. Agora Atos capítulo 2, vamos ver qual era o sempre que eles estavam na igreja. Atos capítulo 2, o versículo é o versículo de número 46. Atos capítulo 2, versículo 46. Os apóstolos, os discípulos, a igreja que congregava na igreja. Versículo 46 de Atos capítulo 2. E perseverando, eu não falei agora mesmo de perseverança, de paciência, acabei de falar isso. E perseverando unânimes, quer dizer, todos juntos, no mesmo propósito ali na fé, estavam todos os dias no templo. E perseverando unânimes todos os dias no templo, todos os dias no templo e no templo. Qual é o templo? A igreja. A igreja que eram eles estava na igreja física. Anule qualquer tipo de pregação que você ouvir. Eu sou a igreja e eu não preciso congregar. Pega essa mensagem, amassa ela e joga fora como se jogasse um papel velho. Porque isso não é bíblico. Jesus nunca falou isso. Os apóstolos, eu acabei de ler Lucas e Atos. Os discípulos que foram chamados por Jesus, que Ele chamou cada um deles, eles estavam sempre no templo. E Atos diz que estavam todos os dias no templo e na igreja, pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus. Vir para a igreja não é ser religioso, não é ser fanático, não é um trouxa e perder tempo, não. Ao contrário, vir aqui é uma atitude sábia, é uma atitude inteligente, é uma atitude de quem quer ter a vida mudada. Eu não estou julgando não, mas eu volto a repetir o que eu falei no início da palavra. Aquela pessoa que eu evangelizei, eu convidei para vir na igreja, não para se tornar um religioso, um fanático, não. Eu convidei para aquela pessoa ter a vida mudada. Quando você evangeliza e convida alguém para vir para a igreja, não é para fazer aquela pessoa ser fanática, não. É para a pessoa ter a vida mudada, porque Jesus está aqui e Ele muda a vida. Ele liberta a pessoa do vício, Ele liberta a pessoa da doença, Ele liberta a pessoa dos demônios, Ele liberta a pessoa da depressão. Não importa qual seja o seu problema, Ele quer que você se esforce buscando a Ele. Então busca Ele. Ele te chamou para que você vá na igreja, para que você busque, para que você persevere, para você ser mais abençoado. Quanto mais você vir, quanto mais você buscar, quanto mais você perseverar na sua fé, mais vitória o Senhor Jesus dará para a tua vida. Amém? Vamos aplaudir bem forte a palavra do Senhor. Louvado seja Deus.